Então, bora lá. Então, gente, como eu comentei, essa aula de hoje a gente vai falar sobre a qualidade e a gestão de custos, né? Então, o que é, nesse ponto aqui do livro, o que ele vem tratar, né? Lembrando que a gente está falando de compras, né? Então, a gente está lidando ou pensando em quê? Em material, né? Que vai ser utilizado na produção de um determinado produto ou na entrega de um determinado serviço. Então, a gente vai pensar em parte de controle de qualidade e inspeção e na parte de segurança da qualidade, tá? Ah, o Edom tá sem áudio? Mas todo mundo tá me escutando? Tá tranquilo? Só o Edom? Tranquilo aqui. Ah, então beleza. Menos mal. Edom, às vezes você entra e sai. Melhor, sai e entra de novo. Ai, gente, peraí, deixa eu anotar isso aqui. Então, bora lá. Então, o que é a questão da qualidade, né? A gente está vendo também lá na outra disciplina, não sei se vocês conseguiram já acessar o material que eu coloquei para vocês lá, na disciplina de gestão da qualidade, mas a qualidade de um produto pode se definir através da comparação de suas características com os desejos do consumidor ou com as normas e especificações de fabricação. Então, olha só, esse primeiro conteúdo aqui, essa primeira forma, né? Comparação de suas características com os desejos do consumidor. Então, vai entrar naquela parte que a gente, que tem lá na outra disciplina, que é de comparar, né? Se está dentro da expectativa, ou seja, eu fui, por exemplo, almoçar no restaurante X, né? E eu tinha lá uma expectativa. Então, o que eu encontrei lá foi igual ao que eu esperava, né, foi abaixo do que eu esperava, e aí a minha percepção é de que aquele serviço do restaurante foi de baixa qualidade, né, ou a minha percepção, ou melhor, o que foi entregue pelo restaurante foi superior à minha expectativa, e aí eu vou pensar, poxa, aquele restaurante é de altíssima qualidade, é muito bom, gostei muito do serviço, né, gostei muito do que foi entregue. Então pode ser isso, né, ou seja, essa comparação entre o que o consumidor deseja e tem como expectativa, ou também com normas e especificações de fabricação. Quando eu falo de normas e especificações de fabricação, eu estou falando, por exemplo, de medidas, tá? Então, deixa eu pensar outra coisa, sabor, os itens que têm que estar presentes em uma determinada fórmula, por exemplo, né? Então, são o quê? São normas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês se lembram, quando vocês fizeram lá o primeiro módulo de introdução à administração, vocês se lembram do Ford? Quem lembra do Ford? Henry Ford? Isso, Henry Ford, né? E aí, o que acontece? Lá naquele momento lá do Ford, quando ele começou a fazer a produção dos carros, né? Não se tinha muito essa visão da qualidade, né? Ele saía produzindo e ele produzia o quê? Em grande escala, né? O desejo dele, ou o objetivo dele era volume, produzir muito para reduzir custo e entregar uma quantidade grande de carros para a população de forma geral, né? Que ele queria o quê? Fazer que o carro se tornasse mais popular para que mais pessoas pudessem comprar, né? Então o foco dele era no custo. Mas no início, como ele não tinha essa visão, né, de qualidade, o que acontecia? Vamos supor, saiu uma roda de um tamanho, aí a outra sai um pouquinho maior, a outra sai um pouquinho menor, e aí o que acontecia? Não conseguia montar o carro, porque ficava uma roda de cada tamanho, e aí o carro não conseguia andar, né? Então tinha um desperdício enorme, né, de materiais, tá? E aí, quando se fala aqui, por exemplo, normas e especificações, especificações é o quê? É o diâmetro da roda, né? Então, a ideia de qualidade é o quê? Que a maior parte das rodas tenham ou se aproximem ao máximo daquele diâmetro que é o modelo, né? Ou que é a medida estipulada para aquela roda, para aquele modelo de carro. Tá? E assim, a gente pensa nos variados produtos que a gente compra no mercado, né? Então, por exemplo, uma borracha, a espessura do papel, né? E o tamanho do papel, né? Se a gente pensar, por exemplo, canetas, tá? Então, isso tudo esses produtos vão seguir algumas especificações. Vou voltar para o exemplo da roda. Se a roda, vamos supor, produzida na Fiat, né? Ela variou muito dentro de um certo padrão, e aí a gente tem alguns limites
que vão considerar, né, que pode aproveitar aquele produto ou não, tá? Então, vamos supor que variou pouco. Ah, não, ok, vai dar para usar porque a variação é muito pequena. Ou não, variou 2 centímetros. Poxa, é muita coisa, não tem jeito de aproveitar uma roda que tem uma variação de 2 centímetros no diâmetro, tá? Então, essas são as especificações. A produção foi lá e colocou, pá, a diâmetro da roda, estou chutando aqui, tá? Pensando em qualquer medida. Vamos supor que tem que ter 20 centímetros de diâmetro. E daí a produção, aconteceu uma falha na produção, teve roda que saiu com 18. Ou teve roda que saiu com 19,75. Peraí, será que isso está dentro do padrão estipulado? Então, tem algumas margens que são colocadas, tá? E aí a empresa, né, ao delimitar essas margens, considera ou descarta o produto que foi produzido de acordo com essa especificação, tá? Então, o problema central do controle da qualidade é o quê? Manter determinado nível de qualidade para um produto de acordo com a política da empresa, né? Ou seja, de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos. Por isso que tem que estar bem claro para a empresa, né, o que é. O que é considerado qualidade, tá? Quais são as especificações, né? O que o nosso consumidor deseja. Então, são questões que a gente vai ver aqui ao longo da aula que não se tratam apenas de questões internas da empresa, mas também que estão alinhadas aí aos desejos dos clientes, ou seja, um aspecto externo, né, à organização. Tranquilo, gente, até aqui? Dúvidas? Qualquer coisa vocês me parem. Então, olha só. Para especificações de qualidade, é preciso previamente uma análise de 2 fatores básicos de um produto, que é aquilo que eu acabei de comentar, né? Um aspecto que é interno e o aspecto externo. No contexto do aspecto interno, tem o quê? Condições materiais, instalações, matéria-prima, o pessoal que está trabalhando, né? Se é o pessoal qualificado, por exemplo, quais os custos para atingir ou manter determinado nível de qualidade, tá? Então, condições materiais, o que está sendo utilizado, né? Qual que é o tipo de material que vai ser utilizado? Quando se fala em qualidade aqui, no caso, seria assim, qual que é a especificação em termos, por exemplo, de componente que vai ser utilizado na produção daquele material, tá? Ou quais são os elementos que vão compor aquele produto final, né? As instalações, qual que é o maquinário utilizado? É um maquinário que tem, por exemplo, que é certificado, ou que tem revisão contínua, está sempre ali revisando, né, para ver se tem irregularidades na produção, ou é algo que só na hora que a máquina para que vai dar uma olhada, tá? Ou só na hora que nota lá no final que tem um produto que está fora da especificação, fora das medidas, né, estipuladas, é que vai ter uma revisão desse maquinário, tá? A matéria-prima, as especificações dessa matéria-prima, tá? Tamanho, qualidade do material, em termos de qual material que vai ser utilizado. É um papel, por exemplo, o papel que é utilizado no livro, é um papel brilhante, é um papel fosco, é um papel que tem uma gramatura mais grossa, né? Uma gramatura maior. Que mais? É um papel laminado, é um papel liso, é colorido, enfim, tá? Determinar o tipo de papel, por exemplo, que vai ser utilizado, né? E os custos que vão ser envolvidos nessa questão do nível de qualidade, né? Porque se para manter a qualidade fica muito caro, pode ser que seja interessante que a empresa flexibilize isso, né? Esse controle da qualidade, né? Torne o nível de controle da qualidade um pouco menor, para que os custos não sejam tão elevados. Então, deixa eu dar um exemplo disso. Vamos supor, uma empresa, ela fabrica 1 milhão de borrachas, tá? Vamos supor, 1 milhão de borrachas por dia. Imaginem só, qual seria o custo de inspecionar 1 milhão de borrachas que são produzidas por dia, frente ao custo de inspecionar um lote ou uma quantidade X em determinados momentos do dia, por exemplo, 100 unidades de manhã, 100 unidades de tarde, 100 unidades à noite, né? Inspecionar se está dentro do padrão, ou seja, pegando amostras, né, da produção. E aí, qual que seria o maior custo? Claro que é o de olhar 1 milhão de borrachas, né? O custo é altíssimo.
Agora, se você optar por analisar amostras da produção, o custo já baixa consideravelmente, né? Então, é preciso olhar para esses custos e verificar qual que é o modelo, né, que é mais adequado para o contexto da organização, tá? Quando se fala, então, dos aspectos externos, olha só, quais são os desejos dos consumidores? O que os consumidores estão esperando? Né? Existem condições governamentais quanto à qualidade do produto fabricado? Ou seja, tem alguma legislação, alguma norma que coloca que determinado produto tem que seguir determinadas características, né? Ocorrem exigências para determinado tipo de mercado consumidor, ou seja, algum mercado consumidor específico que vai consumir aquele produto, ele tem alguma exigência específica, tá? Então, vamos lá, exemplos, né? Quais os desejos dos consumidores? Acho que ficou claro quando eu trouxe aquela ideia do restaurante, né? Mas a gente pode pensar, né? Se a gente está falando de um boteco que a gente vai tomar uma cerveja e comer um petisco, é um tipo de estabelecimento que é bem diferente, por exemplo, daqueles restaurantes que apenas que servem vinho, né, vinhos caros e só trabalham com um modelo à la carte, né, por exemplo. Tá? Então é bem diferente um botequinho que a gente vai tomar uma cerveja de um restaurante que você vai levar para um jantar romântico, por exemplo. Né? Então as expectativas são diferentes. Quando você vai no boteco, você quer o quê? Um tiragosto gostoso e uma cerveja gelada, né? Trincando, de preferência. Quando você vai no restaurante romântico, você quer o quê? Uma comida diferente, né? Que seja muito saborosa, talvez uma carta de vinhos ou uma carta de cervejas diferenciada, né? Que tenha aí uma variedade maior de cervejas, tá? Ou se você quer, por exemplo, um restaurante que é mais natureba, digamos assim, né? O que você espera encontrar lá? Você não quer uma porção de frango a passarinho, por exemplo, num restaurante que é focado em uma alimentação mais natural, né? Você vai buscar outras coisas, tá? Então tem que estar alinhado aí a empresa, né? O nível de qualidade oferecido tem que estar alinhado a essas expectativas e ao desejo do cliente, mas também ao que? Ao que a empresa se propõe fazer, tá? Existem condições governamentais? Então vamos pensar. Esqueci o nome do órgão que faz, por exemplo, me ajudem, gente, que faz vistoria em restaurantes para ver questão de Vigilância Vigilância sanitária. sanitária. vigilância, obrigada. Vigilância sanitária, né? A vigilância sanitária coloca algumas normas que os restaurantes têm que responder, né? Que tem que seguir. Então, quais são essas normas? Tá? E metro, né? Com a produção por exemplo, brinquedo para criança, né? Tem que ter lá o selo do Inmetro, e o selo do Inmetro indica a idade que é indicada aquele produto, né? Aquele brinquedo, tá? Dentre outros produtos, né? Que tem o selo do Inmetro também. As próprias máscaras, né? Várias máscaras têm também o selo do Inmetro e ele está testando a qualidade daquele produto, porque seguem as normas colocadas pelo Inmetro, né? Já outras máscaras não têm o selo, então não tem essa certificação de qualidade, né, pelo Inmetro, tá? E exigências para determinado tipo de mercado consumidor, que é também aquele exemplo que eu trouxe, né? Eu lembrei aqui agora, por exemplo, tem aquele, não sei se vocês já ouviram falar, mercado kosher, né? O pessoal que não come determinados alimentos, né? E aí muitos produtos veganos também obtém essa certificação de alimento kosher porque não leva determinados produtos, tá? Eu esqueci, eu dei esse exemplo, mas deixa eu achar aqui, ó. Que é com relação aos judeus, né? Que tem essa determinação, tá? Então pode ser que determinado, digamos, tipo, né? Nicho de mercado vai ter uma necessidade específica e aí a organização vai ter que se adequar, né? E esse tipo de consumidor, ele só vai achar que aquele produto tem qualidade se atender essas determinações. Pode falar, Edom? Você falou que era um tipo de alimento como? Como é que é a palavra? Aqui, olha só.
dos judeus, né, que buscam produtos kosher. Todos aqueles que são produtos que obedecem à lei judaica. Eu estou lendo aqui na internet, tá? Então, é formada por um conjunto de regras que seguem as leis do judaísmo, e para designar as preparações de alimentos seguindo estas regras, utilizamos a palavra kasher ou kosher, que significa apropriado. Então, aí, eles têm algumas regras, eu não vou saber te falar, assim, quais são nessas regras, mas está relacionado com esse tipo de consumidor, né? Então, aí, depois vocês reparem, tem alguns produtos que tem lá um selinho, e aí esse nicho de mercado, né, se sente, né, à vontade para consumir aquele produto. A ISO, a gente vai ver mais para frente na outra disciplina, né, mas a ISO tem muito a ver com o processo de produção no todo, tá? Então, vai ver como que se dá, por exemplo, a gestão dos processos internos, se tem, por exemplo, um fluxograma, né, que está bem delimitado, o que vai acontecer, qual atividade vem depois da outra. Tem também a questão, né, do produto final que vai ser entregue, tá? Mas pode entrar como, você fala no aspecto externo, como ter uma certificação, é isso, Leonardo? Sim, pode entrar, né? Ou seja, por exemplo, tem exigências para determinado tipo de mercado consumidor. Alguns consumidores, por exemplo, de produtos brasileiros, mas que estão na Europa, só compram determinados produtos se eles tiverem algum selo de ISO, por exemplo, tá? Então, pode ser um aspecto externo, né, da empresa ela se certificar, né, com a ISO, e com isso conseguir entregar aí para algum perfil, né, de consumidor específico. Tá? Ou perfil, pode ser, quando eu falo consumidor, na verdade, eu quero falar cliente, né? Que pode ser tanto consumidor final quanto uma empresa, né? Que compre aí de um determinado fornecedor, tá? Então, olha só, a partir desse conjunto, dessa análise desses aspectos, tanto interno quanto externo, né? Vai ser possível determinar os padrões de qualidade que podem ser relativos aos mais variados aspectos, tá? Então, vamos ver aqui algumas dessas questões que estão aí envolvidas. Edom, você está com a mão levantada? Você quer falar mais alguma coisa? Tá bom. Então, olha só. O controle de qualidade para manter os padrões de qualidade. E aí, nesse caso, seria preciso controlar as especificações, que é isso que eu comentei, né? De, por exemplo, tamanho, diâmetro, espessura, tá? A parte da produção em si, né? Aquela parte que eu comentei do maquinário, né? Se o maquinário está ajustado, está regulado, para que a produção ela ocorra seguindo aí os padrões, tá? O manuseio de materiais, se o manuseio ele está adequado também. Então, vamos pensar aí nesses materiais que são perecíveis, tá? Materiais perecíveis, flores, né? Tem que ter uma certa forma de manusear esses materiais para que não perca a qualidade, né? Você não vai comprar uma flor murcha lá no florista, né? Você quer o quê? Uma flor bem bonita, né? Uma planta que tenha vários botões de flores. Você não vai comprar uma orquídea com flor, né, murchando ali, tá? Então, e para que isso não aconteça, né, que tem que ter uma forma de manusear essas flores para que elas não estraguem, né? Que essas plantas não estraguem. Outro exemplo, as frutas, né? Você não vai querer comprar uma fruta amassada, uma pera toda cheia de amassado, cheio de parte preta, né? Você quer uma pera ali bem bonita, né? Que você olha e dê vontade de comer, né? Então, também tem que ter um controle aí de manuseio. E isso entra o quê? Pessoas, né? Você capacitar as pessoas para que consigam fazer o manejo, né? O manuseio adequado desses materiais, tá? E também entra aí a parte de compras e de estocagem, né? O que você vai comprar? De qual fornecedor você vai comprar? Quais são as especificações relacionadas a esse material que vai ser comprado, tá? E também a estocagem. Então, tem que estar tudo bem alinhado, né? Bem amarrado. Não adianta você manusear bem a planta, por exemplo, e colocar ela numa estufa a 50 graus. Ou o contrário, né? Numa estufa aí a -5, vai congelar a planta, né? Então, assim, tem que estar lá na temperatura correta para que a planta ela se mantenha viva,
tá? Para que a fruta se mantenha, né, saborosa, tá? Outro ponto, quanto mais alto o nível de qualidade fixado, olha só, mais rígido será o controle, mais difícil a produção por quantidades e mais difícil o universo de fornecedores de matéria-prima disponíveis. Então, ó, se eu colocar um nível muito alto de qualidade, estipular ali que o meu produto, né, tem que ter um altíssimo nível de qualidade, isso vai reduzir a variedade de matérias-primas no mercado que eu vou poder consumir para manter aquele nível de qualidade, e com isso também vai reduzir a variedade de possíveis fornecedores. Então, eu já limito, tá? Eu vou limitar também a produção por quantidades, porque se eu quero algo com altíssima qualidade, a depender do produto, fica difícil produzir em lotes muito grandes, tá? Porque isso pode, por exemplo, no meio do processo, pode vir a máquina pode desregular, e aí altera, por exemplo, a altura do produto, né? Vai alterar alguma forma ali, alguma especificação do produto, e aí vai impactar na qualidade, né? Então, aí opta-se, por exemplo, por fazer lotes menores, tá? E vai ser um controle mais rígido, né? Aquilo que eu comentei. Se eu quero um altíssimo nível de qualidade, eu vou tentar inspecionar o maior número de produtos possível para que esse produto chegue perfeito no meu cliente e não seja o cliente que vá dar o grito, né? Que o produto chegou com uma qualidade abaixo da que ele esperava, tá? Então, por isso que tem ali, o controle vai ser mais rígido, né? Vai ter essa atenção maior nas diversas fases de controle e produção daquele determinado item, tá? E aí, olha só, padrões de qualidade devem apresentar tolerâncias e limites de qualidade, que é aquilo que eu comentei, né? Então, a gente pode ter limites, né? Em que aquele produto vai ser aceitado ou não, né? Ele vai ser aceito para dar continuidade, por exemplo, no processo produtivo ou na entrega desse produto para o cliente, ou ele vai ser descartado, tá? Então, a tolerância pode ser quantitativa. Como assim, Leonardo? Altíssima qualidade, preço alto, público selecionado? Pode ser também, pode, normalmente né? Mas, assim, deixa eu pensar. Não sei se a gente pode generalizar, sabe? Mas eu acho que segue essa lógica, sim. Né? Quanto mais alta a qualidade, maior o preço, porque o custo é mais alto também, e aí isso acaba interferindo em quem vai consumir, né? É um público que vai ter capacidade para arcar com aquele preço, né? E aí, como eu estava falando aqui da questão da tolerância, então, olha só, pode ser quantitativa, em termos de dimensões. Então, vamos supor, essa régua, não sei se está dando para ver, mas aqui tem uma régua de 30 centímetros. Ao produzi-la, né, vamos supor que ao invés de ter 30 centímetros, ela tem 30,02, tá? Tá dentro do padrão? Não sei, a empresa que vai ter que estipular, né? Se ela vai aceitar produtos com 2 milímetros a mais ou 2 milímetros a menos, tá? Pode ser aí um intervalo, né? Réguas produzidas, por exemplo, réguas produzidas com 30,02 milímetros ou 29,98 milímetros estão dentro do intervalo de qualidade aceito pela organização. Ok. Agora, aqueles que ultrapassarem esse limite, ou seja, réguas que tenham 30,03 milímetros, aí, centímetros, aliás, aí já vão ser descartadas, né? Ou tem que reiniciar o processo produtivo, ou vão ser descartadas, ou vão ser vendidas com um preço mais baixo, tá? Alguma coisa vai ser feita com esse produto, mas que não vai seguir ali aquele padrão de qualidade, né? Pesos. Então, quando a gente compra algum produto, né, chocolate, né, chocolate, né, gente, coisa ruim de falar aqui de exemplo, dá vontade. Deixa eu pensar, algum alimento, né, ou semente. Esses dias eu comprei semente para plantar aqui, e aí tem lá 100 gramas de sementes, né, e aí pode ter uma variação, não é todo o pacote que vai vir exatamente com 100 gramas, né? Pode ser que tenha uma pequena variação, 100,5 miligramas, entenderam? Então, aí, isso daí também tem que, né, ver qual que é o intervalo aceitável.
Se vier com 200 gramas, aí pronto, tá errado, né? Não tem como, tem que devolver esse produto lá para o início da produção, ou descartar, ou enfim. Tem que definir a questão do peso, né? De acordo com o tipo de produto que está sendo vendido, tá, gente? Claro. Composições químicas, tá? E processo de fabricação. Então, composições químicas, o que tem que conter naquele produto? Né? Vamos supor, num medicamento. Quais são os componentes da Neosaldina, por exemplo? Né? Quais são os itens que tem que constar ali? E quais os princípios ativos e qual a quantidade desses princípios ativos que tem que estar ali? Tá? Então, ali tem as características mínimas, né? Que tem que ser atingidas, tá? O próprio processo de fabricação, né? Essa questão, né? Como que vai ser orientado ali para a produção do maquinário, né? Quais são os limites que vão ser aceitos? Especificações de materiais utilizados. Então, eu volto de novo. Na questão do papel, a gente pode ter qual papel que vai ser utilizado? É uma cartolina? É um papel... como é que chama? Um papel craft? Aqui, papel pardo, né? Ou um papel que é tipo mais grossinho, por exemplo, de embalagens, né, de chocolate, que é mais grossinho, ou que vai servir para caixa, enfim, tem que deixar ali bem claro qual que é o tipo de material, né? E tratamentos térmicos. Então, por exemplo, produtos que a gente compra congelado, né? Tem, por exemplo, carne, tem aqueles produtos que a gente compra resfriados, né? E tem aqueles produtos que a gente compra já congelados. Então, quais que vão ser os tratamentos que vão ser dados para aquele produto, né? E se descongelar um pouquinho, como que vai ser tratado esse produto? Ah, mas descongelou muito. E aí? Ficou igual um produto fresco, né? Que não foi congelado, tá? Então, estipular aí essas variações, né? E principalmente, né? Carne, às vezes, dependendo de como foi transportado, né? O que acontece? Tem casos, né, de caminhoneiros que, por exemplo, eles desligam a câmara frigorífica do caminhão para reduzir o consumo de gasolina, de diesel, né, o consumo de combustível. E aí isso acaba impactando na qualidade do produto, né? Então, é algo que tem que ser pensado, né? Se tiver essa variação, como é que vai estar? Vai poder ser aceito esse produto que foi totalmente descongelado? Ah, não, ele está um pouco congelado, dá para aceitar ainda dentro desse patamar, tá? Então, estou dando esses exemplos só para vocês tentarem situar, tá? E aí, também, além dessas questões quantitativas, a gente tem as questões qualitativas. Então, olha só, a cor, o cheiro, o sabor e o aspecto, né? Quando você olha ali para o produto, olha só, aquele produto está bonito, né? Igual, deixa eu pensar ou me ajudem aí, cor, né? Aqueles produtos que você compra e que, principalmente alimento, né, gente? Eu acho que pode entrar aqui. Deixa eu pensar outras questões. Estou olhando aqui ao redor. Ah, por exemplo, cores de caneta, né? Às vezes pode ter uma variação pequena, né? Mas a caneta vai continuar sendo rosa, independente da variação, né? Se for uma variação muito grande, de repente, a tinta da caneta vai ser vermelha, entenderam? Mas não, se tiver tudo ok ali no processo produtivo, ela pode até ficar um pouco mais escura, mas continua sendo rosa. Não passa a ser vermelha. Então, a cor se mantém, né? A questão do cheiro. Ai, gente, quem já... Não sei se vocês vão lembrar, não sei se é da época de vocês, mas aquele Cheetos amarelo, vocês lembram? Que era uma bolinha assim, e que tinha um cheiro muito característico. Na hora que a gente abria, todo mundo já sabia que a gente ia comer. Vocês lembram disso, gente? Ou não é da época de vocês? Ainda tem, né? Ainda tem, Anderson? Eu achei que tinha acabado aquele Cheetos. Bolinha. Mas então, assim, tem um cheiro que é muito característico, né? Então, e aí? Será que se houver uma variação grande no cheiro, esse produto vai ter que ser descartado? Ou não? Ou dá para, a variação for pequena, dá para considerar esse produto ainda, tá? Sabor é a mesma, acho que segue a mesma linha, né? E o aspecto também, tá? Então, é olhar para aquele produto e falar, não, tá dentro ali do parâmetro, né, estipulado.
está dentro do esperado para aquele produto, não variou muito, então dá para continuar. Dá para entregar esse produto para o cliente final. Ou não, vai ter que descartar, tá? Ficou tranquilo, gente, essa parte? Deu para entender? Então, ó, que a gente está falando o quê? De controle de qualidade e inspeção. E aí, para ter esse controle de qualidade, a gente vai ter esses vários aspectos que podem ser considerados e alguns limites, né, de qualidade, ou seja, as tolerâncias. Quais os limites que vão ser tolerados pela organização? E isso tem que ser definido, né, nesse momento aqui da própria produção, né, e da compra também, até mesmo antes, né, no momento da compra, tá? Então, ó, o controle de qualidade é interessante que seja responsabilidade de um grupo de profissionais especializados, né? Por quê? Porque aí esse pessoal ele vai estar ali focado nessa tarefa, né? Nessa tarefa de analisar e controlar a qualidade dos itens, né? Então, entre as principais funções, eu vou falar rapidamente. Estabelecer normas e especificações para níveis e padrões de qualidade a serem seguidos, inspeção e registro de dados, aplicação de técnicas estatísticas de controle de qualidade. Então, tem uma abordagem, né, que se chama controle estatístico da qualidade, não sei se vocês chegaram a ver lá na outra disciplina, e que faz esse controle dos dados mesmo, né, assim, de 100 milhões de itens produzidos, tantos tiveram tais medidas, tantos outros teve tal medida, né, ou seja, teve uma variação de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, por exemplo, e olha só, quanto que foi descartado, quanto que pode ser considerado, tá? Definição de métodos de recuperação de produtos ou peças defeituosas. Então, o que eu vou fazer com essa régua que teve aí 2 milímetros, 3 milímetros a mais? Ou 3 milímetros a menos? Ou seja, que está fora dos limites de qualidade estipulados pela organização. O que eu vou fazer com isso? Vou simplesmente queimar? Eu vou vender mais barato? Chamando atenção para esse aspecto, né, que tem uma variação, por exemplo, ou eu vou mandar de volta lá para o início da linha de produção, se, por exemplo, for um item que tenha mais, e vou, né, cortar, de repente, né, esse produto, né, novamente, para que tenha ali a medida adequada. Enfim, tem que definir qual que vai ser a estratégia utilizada pela organização quando houver itens, né, produtos que fujam desses limites aí da qualidade, tá? Manutenção de equipamentos e ferramentas de inspeção e prevenção das condições que prejudicam a qualidade. Então, é como se fosse o ciclo, né, de melhoria contínua. Então, a organização ela faz uma análise daquilo que está acontecendo, verifica onde pode ser melhorado, e aí implementa, analisa de novo o que está acontecendo, verifica onde que está ok, o que tem que ser melhorado, implementa aí as melhorias, e assim continua. Né? E a partir daí também vai prevenindo que haja, né, desvios na qualidade, né? Ou seja, aspectos que prejudiquem a qualidade. Vai tentando mitigar esses aspectos para que eles não aconteçam novamente e vai aí aprimorando o processo produtivo, tá? Tranquilo, gente? Todo mundo de boa? Bora lá que é segunda-feira, gente. Animação. Então, olha, controle de qualidade e inspeção, qual que é o objetivo? Determinar se um produto deve ser aprovado ou rejeitado. Aquilo que eu tenho falado com vocês, né? Então, pode ser aprovado? Aí fiz um bolo. Que eu segui a receita bonitinha, botei no forno, aí saiu aquele bolo seco, ruim de comer. E aí? Vai ser aprovado para ser entregue para o cliente ou vai ser rejeitado? Vou ter que fazer outro. Tá? Então, esses parâmetros de qualidade, tá? Que tem que ser estipulados para que faça ou que permita que haja uma decisão bem objetiva, né? Olha, não, esse produto ele tem que ser descartado. Ou não, esse produto pode ser aprovado, tá? Então, levando-se em consideração os padrões de qualidade estabelecidos. Por isso tem que estar bem claro ali quais são esses padrões, tá? E quais são os limites que vão ser considerados e aceitos pela organização. Atividades de inspeção, elas podem ser divididas em 3 tipos. A inspeção da matéria-prima ou inspeção de recebimento, quando se recebe o material, ou seja, você comprou
né? A empresa comprou de um fornecedor e aí, no momento do recebimento, já se analisa se o que foi comprado, ou melhor, se o que chegou condiz com o que foi comprado, né? Se o que está chegando ali está adequado e que está alinhado com o que foi pedido anteriormente, né? Para esse fornecedor. O outro momento é a inspeção de processo, ou seja, que durante o processo produtivo. O que inspecionar e com que detalhamento vai depender de cada caso, ou seja, tem que ser definido por aquela, pode ser definido, né, por aquela equipe que vai estar focada na questão da qualidade, tá? Então, o foco na inspeção de processo é no processo produtivo, naquele fluxo, né, das diversas atividades até que se tenha lá o produto final produzido, tá? E, por fim, a inspeção final, que é o do produto acabado, podendo ser feita por um inspetor ou mesmo pelo cliente, que não é recomendável. Né? Então, olha só, tem o momento da inspeção da matéria-prima, quando o produto, essa matéria-prima chega na empresa e que ela ainda vai entrar no processo produtivo, a inspeção do processo produtivo, ou seja, durante a produção, vai se analisando se os itens que estão sendo considerados, que estão sendo utilizados, eles estão dentro ali dos padrões de qualidade, se os resultados, né, de cada atividade, se o produto que está ali percorrendo aquele fluxo, né, da linha de produção, se em determinadas etapas ele está seguindo o que foi colocado, se está seguindo os padrões de qualidade estipulados, e por fim o produto final. Produto final, chegou lá, produziu a geladeira inteira, vamos olhar se a geladeira está funcionando ou não. Né? Vamos ver se a porta da geladeira ela está abrindo adequadamente, se a luz está funcionando, se o congelador está funcionando, se a porta do congelador está ok, se o motor tem algum ruído diferente, tá? Se a altura, o pé da geladeira está ok. Então, é você analisar o produto já pronto, né? E ver se está ok ou se tem alguma falha que precisa ser, algum aspecto que tem que ser revisto ali naquele produto, tá? E olha só o que é importante considerar, gente. Todos esses momentos, digamos assim, não é um diferencial competitivo, é uma exigência de mercado. Não é que você vai falar, eu faço uma inspeção de matéria-prima, olha só, eu sou diferenciado. Não. Isso aqui já tem que ser feito, lembrando, né, daqueles aspectos que eu conversei com vocês nos slides anteriores, né? De analisar tanto aspectos internos quanto externos. Isso daqui é o quê? É importante ou indispensável para que o produto chegue para o cliente de acordo com a expectativa desse cliente, ou pelo menos de acordo com o que a empresa tem como padrão, né? Tem como perspectiva entregar para o cliente. Porque também, como eu comentei, não adianta você querer ir num boteco tomar uma cerveja gelada, que tem como foco, né, fornecer uma cerveja gelada e um petisco gostoso, e pedir um cardápio de vinhos totalmente diferenciados, tá? Você não vai encontrar isso, né? Então, a empresa também ela tem que estar ciente do que ela deseja entregar e o cliente também tem que estar ciente daquilo que a empresa está oferecendo para ele e aí tentar unir essas expectativas, né? O produto oferecido com a expectativa desse cliente. Tranquilo, gente? Dúvidas? Ninguém? Todo mundo de boa? Então, tá bom. Então, ó, a definição de qualidade é importante que a gente expresse ela de tal maneira que o comprador saiba exatamente o que está sendo desejado, o contrato ou pedido de compra seja emitido com uma descrição adequada do que se deseja. Então, vou especificar direitinho lá o tipo de papel, por exemplo, a espessura, qual que é as medidas do papel, tá? A cor do papel. O fornecedor ele seja devidamente posicionado das exigências de qualidade. Então, eu vou falar para o meu fornecedor, eu quero resma de papel que tenha a gramatura X. Se chegar com a gramatura, uma variação dentro desse limite, por exemplo, né, dentro desse contínuo aqui, ok, eu vou aceitar, mas se extrapolar esse limite que eu tenho como limite de qualidade, eu não vou aceitar, eu vou rejeitar o produto que você está me entregando. Né? Então, deixar bem claro para o fornecedor essas questões, né, relacionadas à qualidade. Existam meios de inspeção e teste apropriados, a fim de garantir que os materiais entregues satisfaçam os padrões de qualidade desejados. Então, é aquilo, eu estou colocando aqui para o meu fornecedor que eu tenho aí algumas exigências,
Mas eu tenho como conferir se essas exigências elas estão sendo seguidas, né? Eu tenho como olhar para esses produtos que estão chegando, que estão sendo entregues, se eles estão satisfazendo aí esses padrões de qualidade desejados. Então, é importante que isso também esteja claro, tá? Porque se a organização, vamos supor, não tem condições de fazer essa análise, pode ser que ela tenha que pensar em alternativas, né? Em formas diferenciadas de fazer com que esse fornecedor entregue aquilo ali definido por ela, né? Ou que ela baixe, né? Aquela régua da qualidade, né? Que a gente conversou lá. Então, ela baixa ali o nível de qualidade que vai ser pretendido, né? E fornecido para o cliente, tá? E, por fim, materiais entregues estejam de acordo com as especificações, tá? Então, é aquilo que eu comentei. Deixar bem claro, né? Uma declaração, vamos supor, ou um documento em que estejam ali bem delineados os padrões de qualidade, as especificações que serão aceitas, e aí, no momento de receber esse material, verificar se essas especificações elas estão adequadas, tá? Então, vamos supor, a gente tem uma fábrica de bolo, né? Eu comentei, né, do exemplo do bolo. E aí chegou, sei lá, vamos supor, 50 quilos de farinha de trigo da marca X, tá? Só que 10% dos produtos desses sacos de farinha de trigo, vamos supor que são sacos pequenos, tá? De 1 quilo. Eles chegaram, 10% deles chegaram rasgados, né? Com algum dano ali na embalagem. Então, olha só. Isso daí pode acarretar o quê? Que a farinha ela não esteja, né, da maior qualidade, né, que ela poderia estar. Pode ser que tenha tido contato com algum tipo de animal, né, rato, com algum barata, insetos, né? Pode ser que tenha perdido parte, né, desse produto no manejo ali, no manuseio, né, que tenha caído aí, em vez de chegar a 50 quilos, vamos supor, 48 quilos, né? Se perderam aí 2 quilos no manejo, no manuseio desse material, porque as embalagens estavam rasgadas. Enfim, é você olhar, verificar o que chegou e se está de acordo ou não com as especificações que foram estipuladas, tá? E que foram colocadas lá, olha só, no momento, né, de fazer o pedido para o cliente, ou para o fornecedor, desculpa. Tá bom? Tranquilo, gente? Eu tô falando demais. Vocês me parem aí se... Eu tô querendo dar uma acelerada porque já são 9h40, né? Vamos ver se a gente consegue, se eu consigo terminar o conteúdo dessa aula. Oi? Que horas que acaba a aula? A intenção era umas 10, né? Vamos ver. Espero não passar. Se passar, vai ser pouca coisa, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que, pronto. Último slide relacionado à qualidade. Então, olha só. Definições de padrões podem ser por marca, por especificação, por desenho, por influência do mercado, por amostra ou por combinação de 2 ou mais das modalidades mencionadas, tá? Toda necessidade de compra de material com qualidade específica reduz substancialmente a área de escolha, por eliminação de tudo aquilo que não se enquadra dentro dos padrões solicitados. Então, vamos supor, exemplo, eu vou definir que eu quero caneta Bic. Pronto, acabou. Só tem um fornecedor de caneta Bic. Né? Eu digo assim, um fornecedor no sentido de que só tem um fabricante que fabrica aquela caneta Bic, né? Daquela marca Bic, tá? Então, definir. Não vou olhar para outros, para os concorrentes que fabricam canetas com as mesmas especificações, mas que são de outras marcas, tá? Então, eu já delimito. Se eu quero por especificação, não, olha só, eu quero uma caneta que seja, que tenha o corpo transparente, né? Que seja... Eu esqueci, gente, que quando a gente vê esses editais de concurso, fala, né? Edital de concurso fala como que é a característica da caneta. Tem que ser uma caneta transparente, de tinta azul, ou preta, ou vermelha, né? E, enfim, pode ser por especificação, por exemplo, pode ser por desenho, ou seja, um design específico, tá?
Pode ser por influência de mercado, ou seja, de repente o mercado, né, a quem eu forneço meus produtos, a quem entrego meus produtos finais, estão solicitando que determinado item ali do produto, né, seja específico. Então, que seja de um determinado tipo, tá? Então, deixa eu pensar aqui. Computador, né? Um computador, independente da marca, ele pode ter, por exemplo, processador Dell, processador Intel ou ADM, né? AMD, desculpa, AMD. E tem alguns outros, né, processadores, mas são menos conhecidos, né? Me corrijam aí, gente. Vocês que estavam falando aí de gamer, vocês vão saber mais que eu. Mas Tá certo. tá certo, né? O Anderson sabe, o Anderson sabe. Obrigada, Anderson, isso aí. Então, olha só, pode ser que determinadas marcas optem pelo processador Intel porque ele tem uma saída melhor, né? Porque as pessoas têm já uma imagem, né, na cabeça de que Intel é melhor do que o AMD, por exemplo. Agora, tem outras pessoas que não, outras marcas, por exemplo, que optam pelo AMD porque é mais barato, né? Que tem um custo, porque o foco da empresa, vamos entender, o foco da empresa, por exemplo, pode ser o custo, né? Ou seja, ele quer fornecer um computador que seja mais barato, né? Já as empresas que optam por usar o processador Intel, de repente o custo não é tão o objetivo. Me corrija aí se eu estiver errada, Emerson. Porque na minha mente é mais ou menos isso, né? Anderson, desculpa. Que é mais ou menos isso, né? O Intel é um pouco mais caro do que o AMD, e aí pode ser que as empresas acabem optando, né, por um ou por outro processador por questão de custo, né? E aí o objetivo que a empresa quer entregar para o cliente também, né? Se ela quer entregar um produto com custo mais baixo, ela pode escolher um dos dois processadores, né? Então, olha só para chamar atenção aqui, qualidade correta significa melhor qualidade para determinado uso, tá? Então, fiquem com isso na mente, tá? Então, a qualidade correta é aquela que está mais adequada para determinado uso. Então, deixa eu pensar. Se eu quero... voltei, lembrei de um exemplo aqui. As mulheres, eu acho que vão se familiarizar mais, pode ser, né? Se eu quero comprar uma Tupperware, marca Tupperware, é caro, né, gente? É super caro. Mas eu sei que eu compro a Tupperware uma vez na vida e vai durar muitos anos. Agora, se eu vou ali na loja e compro Sanremo, por exemplo, eu sei, Sanremo é mais barato, tem uma durabilidade média, mas eu sei que não vai durar muitos anos, igual a Tupperware vai durar, tá? Então, olha só, qualidade correta significa o quê? Qualidade para determinado uso, né? Se eu tenho a expectativa de que eu posso pagar um pouco mais, mas também vai durar mais tempo, né? Na minha cozinha, por exemplo. Já o outro pode quebrar mais fácil, mais rapidamente do que ele, tá? Ficou claro, gente? Deu para entender? Vou pensando assim nos exemplos, mas vocês vão me falando se não tiver ficado claro, tá? Claro, professor. Beleza. Então, bora passar para o preço-custo. Então, vamos falar rapidinho dessa parte, porque vocês vão ter essa outra disciplina. Então, é mais para vocês pensarem no contexto de compras, como que compras está relacionado com essa parte aqui de custo, tá? E da determinação do preço, né? Então, custo, redução de custos e análise, controle e reajuste de preços é o que eu vou trazer para vocês aqui nos próximos slides. Então, só algumas definições. O preço é o valor que o fornecedor exige ao vender seu produto, né? Então, eu vou ali no supermercado, vamos supor, e vou comprar, deixa eu pensar aqui alguma coisa. Fandangos. Vou nos chips. O Fandangos está a R$10 o pacote de 140 gramas, tá? Então, esse é o preço do produto, né? O supermercado me vende a R$10 o pacote de 140 gramas. Esse é o preço, tá? Já o custo é o quê? É quanto o fornecedor gasta para fabricar o produto,
tá? A soma de esforços que são aplicados para se produzir alguma coisa. Então, peraí, o custo vai ser o quê? É o custo do material, né, para produzir o fandangos, o custo da embalagem, o custo de mão de obra envolvida, vai ter o custo do transporte, tá? Vai ter o custo de estocagem. Isso tudo é custo que vai fazer parte ou que vai compor o preço final, tá? Então, olha só, a composição do custo é característica especial de cada tipo de empresa. Então, cada empresa tem uma característica específica e que vai ter aí composições diferenciadas do custo, tá? Mas, em geral, a gente tem 3 grupos principais. Tem o custo de fabricação, que são o quê? Os gastos necessários à produção, matéria-prima, mão de obra, despesa de fabricação, tá? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui naquelas lojas de bolo, talvez fique mais fácil também, outro exemplo, né? Para produzir o bolo, o que precisa? Vamos lá, gente, farinha de trigo, ovo, água ou leite, precisa de... Bora lá, Edom, pode falar. Precisa de farinha de trigo, ovo, leite e o ingrediente principal que o Anderson disse que é amor. Amor. Isso também, para ficar bem gostoso, né? A Jardine já falou aqui, ó, fermento, né? Precisa de óleo, não sei se eu falei óleo, pode ou não precisar, pode precisar, né, de alguma outra coisa, algum específico, né? Mas basicamente é isso que vai levar. Açúcar, né? Estava esquecendo do açúcar. Precisa do gás, precisa de um fogão ou de um forno, precisa de uma embalagem para que a empresa ela consiga vender esse produto, entregar para o cliente, né? Pode ser um pratinho de papelão, né? Sei lá, alguma coisa assim. Que mais, gente? Que precisa? O gás já está muito caro, né? É isso, Leonardo, mão de obra, o tempo gasto para fazer aquele bolo, né? Quantas pessoas estão envolvidas no desenvolvimento do bolo? Se é uma pessoa só, quanto tempo ela gasta para fazer aquele bolo, né? Enfim, deu para entender, gente, assim, um pouco? Então, esses são os custos de fabricação, né? E aí tem o custo de pesquisa e desenvolvimento. Então, tem um tempo ali que a pessoa que está responsável por fazer bolo pode estar ali fazendo pesquisa ou desenvolvendo novos produtos, pensando em novos ingredientes, né? Pode pensar em novos sabores. Eu vou fazer... Normalmente faço só bolo formigueiro, bolo de farinha de trigo, bolo de laranja, aqueles bolos comuns. E aí, depois de um tempo, ela fala, vou desenvolver aqui um bolo novo. Quem sabe um bolo de maracujá, ou um bolo de... de com goiabada, né? Então, um bolo com chocolate, com gotas de chocolate. Enfim, ela vai gastar um tempo para desenvolver uma receita, ou para adaptar uma receita que já exista, mas que dê certo ali para aquele contexto dela, né? De repente, mudar, em vez de farinha de trigo, usar farinha de arroz, né? Para quem... não pode com glúten, né? É uma alternativa. Você vai mudar uma matéria-prima e você tem que fazer teste para ver se, né, seguindo aquela mesma receita, dá para fazer ou você tem que adaptar mais alguma coisa, tá? E tem o custo das vendas, que é uma pessoa que está ali vendendo o produto, ou um representante que vai estar ali fazendo propaganda do item, do produto para ser vendido em um outro lugar, tá? E aí, além disso, tem outras 2 formas da gente também classificar os custos, que são os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que não variam com a carga de produção. Ou seja, se eu produzir 10 bolos ou 20 bolos, esse custo não vai variar, tá? O custo fixo. Então, exemplo, custo de aluguel de onde está sendo produzido o bolo, tá? Custo de energia elétrica, vamos supor, tá? Então, a iluminação da cozinha, tanto faz, a iluminação vai estar ali funcionando, independente se eu estou produzindo 10 ou 20 bolos, tá? Que mais? Custo... Deixa eu pensar aqui, agora me sumiu aqui, porque eu estou pensando no exemplo do bolo, alguém consegue pensar em mais alguma coisa? De repente, mão de obra também, se não variar demais, pode se manter fixo, né? Vamos supor, uma pessoa dá conta de produzir no limite 20 bolos por dia, vamos supor, né? Então, se ela produzir 10 bolos ou 20 bolos, a mão de obra, o valor do custo da mão de obra vai ser o mesmo, entenderam?
Agora, se vamos supor que tem uma demanda muito além de 20, aí você precisa adicionar uma pessoa para produzir também. Então, aí teria uma variação, né? Mas até aquele limite de 20 bolos, uma pessoa só, por exemplo, tá? E os custos variáveis, que vão variar com a quantidade produzida. Farinha de trigo, ovo, fermento, o gás, tá? Açúcar. Se eu produzo 10 bolos, eu vou consumir uma quantidade X dessas matérias-primas. Se eu produzir 20 bolos, eu vou consumir o quê? 2x. Vou consumir o dobro de matéria-prima para entregar aquela quantidade maior, tá? Então, os custos fixos, que não vai variar com a produção, e os custos variáveis, que vão variar de acordo com a quantidade produzida. Tranquilo, gente? Ficou claro isso daqui para todo mundo? Depois vocês vão aprofundar, né, com a professora Isabela. E aí, olha só, o lucro da empresa, ele vai ser altamente influenciado pelo preço dos produtos comprados. Claro, né? Se eu compro, pensa só, se eu tenho lá um custo X, o preço de venda, vamos supor que o preço de venda do bolo, eu não sei, gente, quanto que é um bolo? Uns 15 reais, um bolo? Desse simples? Uns redondinho? Deve estar uns 20 hoje em dia, né? 20? Então, uns 20 reais, né? O preço do bolo, tá? E aí, o que acontece? A matéria-prima, vamos supor que o custo da matéria-prima, ou melhor, os custos totais são de 10 reais, tá? Então, o lucro da empresa vai ser o quê? O lucro é o preço de venda menos o custo total, tá? Então, ela tem aí 10 reais de lucro por bolo. Mas aí, o que acontece? Veio a inflação, né? E a farinha de trigo subiu, o ovo subiu, o gás subiu, tudo subiu. E aí, agora, o produtor do bolo não consegue mais fechar os seus custos totais por bolo, vamos supor, em 10 reais. Ele só consegue fechar a 12. Então, olha só, o que aconteceu? Encolheu o lucro. Então, o lucro, ao invés de ser 10, agora ele passa a ser 8, porque o custo aumentou. Então, olha só, por isso que fala ali, ó, o lucro da empresa é altamente influenciado pelo preço dos produtos comprados. Se a gente tem uma inflação, e como a gente está vivendo hoje, com o aumento de custo de gás, né, de farinha de trigo, e enfim, de todos esses produtos que são utilizados na produção do bolo, o lucro vai reduzir, tá? O segundo ponto, compras mais representativas em termos de volume de dinheiro devem ser mais adequadamente controladas. O que isso quer dizer? Né? Se eu vou gastar, acho que pensa aí na casa de vocês, tá? Se eu vou no supermercado fazer uma compra de mês, ou uma compra de semana, vamos supor, uma compra de semana que é 50 reais, né? Vamos supor, tá, gente? Eu sei que dá muito mais que isso, né? Mas vamos supor que dá aí 50 reais, tá? Nessa compra semanal. Aí na compra mensal, eu vou gastar o quê? Muito mais que isso. Eu vou gastar, vamos supor, uns 500, 600 reais, né? Ali naquele supermercado. Então, olha só, o volume de dinheiro vai ser muito maior. Então, a ideia é que eu controle melhor essas compras de mês, comprando aquilo que é realmente necessário, porque o volume gasto vai ser muito maior do que aquele volume semanal, tá? Outro exemplo. Se eu estou comprando uma quantidade, ou vamos pensar outra coisa aqui que veio aqui na minha cabeça. Uma coisa é você comprar compras de mês, tá? Produtos, arroz, feijão, da cesta básica, né? Outra coisa é você comprar um eletrodoméstico, né? Então, vamos supor, estou querendo comprar uma geladeira. Uma geladeira quanto que é? 2.000, 3.000 reais. Você vai analisar os fornecedores da mesma forma que você analisa para comprar um café ou um pacote de açúcar no supermercado? Provavelmente não, né? A gente vai o quê? Pesquisar muito mais. Eu vou entrar em todos os sites possíveis. Vou entrar no Magazine Luiza, no site como é que é? Do Ponto Frio, que agora é só ponto, né? Vou entrar no site da Amazon, vou entrar na Americanas, no Fast Shop, enfim, vou entrar na loja da Brastemp, da Consul, enfim, vou entrar em todos os possíveis, vou pesquisar
e vou ver questões relacionadas a prazo de entrega, vou verificar questões relacionadas ao frete, né? Por quê? Eu vou gastar entre 2 e 3 mil reais, é muito dinheiro, né? Então, eu vou parar e vou analisar com cuidado, né? Quais são as possibilidades, quais são as alternativas, né? Quais são os modelos de geladeira que vão me atender, com mais cuidado do que, por exemplo, eu vou escolher um café no supermercado que eu vou consumir todos os dias, tá? Deu para entender a diferença, gente? O que eu quero chamar a atenção aqui é a questão do volume de dinheiro, né? Se vai gastar muito mais dinheiro, é interessante que elas sejam mais controladas, que elas sejam mais cuidadosamente analisadas antes de se efetivar a compra. Tranquilo, gente? Deu para entender pelos exemplos? Sim, pessoal! Beleza, Leonardo, obrigada. Não me deixou no vácuo. E aí, a gente tem também, olha só, economia negociada. Qual que é a ideia? Como o próprio nome diz, é negociar, tá? Então, melhorar os preços ou as condições de compra, empregando-se para aferir a melhoria, parâmetros adequados. Então, é negociar com o fornecedor se tem alguma condição melhor, um preço melhor, quais que são as condições que podem ser melhoradas para que feche o negócio, né, que feche a compra, tá? E é interessante também estipular um preço desejado, com base em comparações de preços do produto, para que viabilize compras. Deixa eu voltar nesse exemplo da geladeira, né? Tem lá, acho que é o Buscapé. Acho que o site do Buscapé, ele mostra para a gente, né, a variação dos preços de determinados produtos ao longo do tempo. Ele dá um gráfico e fala assim, olha só, em determinada data, esse produto chegou ao mínimo aqui. Hoje ele está em tal patamar, mas ele também já chegou ao máximo tal. Então, você pode esperar para comprar, ou se você tem muita urgência, você pode comprar do preço que está, né? Enfim, você consegue ter ali uma ideia de um preço médio ou de um preço base que você aceita pagar, tá? De repente não é aquele preço mínimo, porque se você tiver com pressa, você não pode esperar até que esse preço baixe, né? O tanto que você precisa, ou o tanto que está ali colocado, mas você aceitaria pagar ali um pouco a mais e ficar ali com um preço de média para comprar essa geladeira, tá? Então, aí você, ao pesquisar, né, nesses vários fornecedores que eu comentei, você acaba já definindo um preço médio de compra, tá? E aí, com isso, você viabiliza essas melhores compras, tá? Então, fazer uma pesquisa de preço, uma comparação, e a partir daí, colocar um preço desejado que você pode utilizar para negociação, né? De repente, você encontrou ali no site, vamos supor, da Americanas, um preço legal, mas o frete é caro. E aí, o que você faz? Você vai lá na loja física, vamos supor, da Fast Shop, fala assim, olha só, encontrei esse preço aqui, você consegue cobrir? Pronto, né? Ou não, aí o cara fala, ou cobre ou não cobre, né? Mas, enfim, o não a gente já tem, a gente vai lá e tenta, né? Vai que dá certo, né? E aí, com isso, acaba viabilizando uma compra melhor, o produto chega mais rápido com frete mais baixo, né? Ou nem cobra o frete, por exemplo, tá? Então, é interessante que faça essas comparações. E acho que... é o último slide, gente, eu já libero vocês, tá? Então, olha só, análise, controle e reajuste de preços, tá? Então, pode-se considerar que determinado produto tem preço justo e correto quando o comprador estabelece uma adequada relação entre qualidade, quantidade, atendimento e utilidade, tá? Algumas condições que definem o preço podem ser a qualidade, né, que a gente tem conversado. Se a qualidade do produto é mais alta, o preço tende a ser mais alto, né? A quantidade pode ter aquela questão, acho que a gente já comentou em alguma aula, do volume de compras, que a gente também vê, né? Algumas promoções assim, compre 3, como é que é? Leve 3 e pague 2, né? Então pode ser que, compra 100, a partir de 100 unidades você tem um desconto de 5%. A partir de 1.000 unidades, você tem um desconto de 7%, tá? Então, a partir esses lotes, né, essas quantidades aí vão estipular algum preço específico, tá? Questão de atendimento. Deixa eu ver se tem uma outra questão aqui. O atendimento pode variar também. Se for um atendimento muito personalizado, o preço pode ser diferenciado, né? A utilidade, né, que aquele produto tem
para a produção de determinado item, tá? Exemplo, eu tinha pensado aqui leite condensado, né? Vamos supor que ele é indispensável para a produção de um pavê, tá? Então, olha só, a utilidade daquele produto, ela é um item tão indispensável que acaba que você tem uma margem pequena de negociação, você, né, a depender de com quem você está negociando ali, né? Então, tem que pensar, pesar, né, quanto que aquele item é importante para que o produto final, que o seu produto final, ele seja entregue, né? Quão importante ele é para que o produto final ele seja produzido, né, e entregue ao cliente final, tá? A questão da entrega, prazos de entrega, né, que é isso que eu tenho comentado também. Vamos supor, gente, quem aqui já comprou na Amazon? Alguém? Já. E aí, como é que foi sua experiência, Luciana? Um saco, porque eu fiquei pagando R$ 9,90 um século sem saber o que era. Você já viu isso? Sim, quando você é Prime. E eu lá sabia o que era Prime. E aí você ficou pagando sem usar? Sim, muito tempo. Caraca! Que dó. Mas e aí agora? Você tá usando ou você parou de pagar? Não, cancelei. Gente. E aí, Delari, e você, como é que foi? Sua experiência com a Amazon? Bom, eu por Amazon não lembro comprar, mas por Shopee sim, eu comprei. E aí, como é que foi? Não, muito bem. Eu pesquiso bem que seja produto que eu quero e não levar surpresa quando receba esse produto, não seja a qualidade ou o modelo, sabe que eles a veces, muitas vezes tem uma promoção, tiram uma foto e não é o produto que eles mandam, mas não ha passado ainda nada. Entendi. Muito bem, tudo. Falando nisso, Que bom. Pra Jardim, um dia desse, que eu pedi um produto de R$ 280, chegou um produto aqui de R$ 60 no lugar dele. Caraca! E você tinha pedido onde? No Shopee. Eita! Aí Pois foda, né? professora, a promoção do livro que eu comprei saiu cara, viu? Gente. Mas eu não prestei atenção nesse detalhe. Não entendi, na verdade, né? Então, aí a ideia do Prime, né, até pegando. Prime é pra ver. Quer falar, Anderson? Pode falar. O Prime é pra ver série e filme, né? Oi? O Amazon Prime. Série e filme. Eu acho. Você não gosta? É que tá bem baixinho o seu áudio. Prime é pra ver série e filmes, né? Entendi. Série e filme, é verdade. Você tem umas vantagens com a Prime. Às vezes você pode não pagar o frete do que você pede, independentemente do valor da compra. Tem umas vantagens. Justamente. E aí é nisso que eu queria entrar, né? Que é essa questão da entrega, né? Então, olha só, você paga, né, o Prime, né? Vou dar o exemplo do Prime, que você paga um valor fixo por mês, e aí, assim, se o produto tiver, né, dentro daquele conjunto de produtos classificados ali dentro do Prime, né, como a Aline falou, você compra e se for R$5 o produto, você não paga o frete, né? Se for R$200 o produto, você não paga o frete. Então, independente do valor, você não paga o frete daquele item, né? Ele te dá mas o que eu queria chamar a atenção da questão da entrega é a questão não tão só do frete, mas também do prazo de entrega, né? Outro dia eu comprei, gente, eu não lembro o que foi alguma coisa para criança aqui em casa. E foi um sabão líquido. E aí eu pedi, tipo assim, pedi agora, como se fosse agora, segunda-feira de noite, e chegou terça, na hora do almoço. Eu falei, caraca, muito rápido, né? E, né, de repente, eu nem ia conseguir ir numa loja, né, tão rápido assim, porque até a gente se organizar para sair de casa com criança é difícil. Então, a questão do prazo, né? A Amazon tá conseguindo, né, revolucionar e nesse sentido, né, de entregar rapidamente, né, com um custo baixo,
Mas, e aí eu estava olhando para comprar um eletrodoméstico, não era geladeira, não, é uma lava-louça, né? E aí eu estava olhando no site, por exemplo, da Brastemp, acho que era Consul Brastemp agora, não lembro. São o mesmo grupo, né? Mas eu estava, só para entregar a tal da lava-louças, era R$300. Eu não sei se eu comentei com vocês em uma outra aula, mas era tipo R$300. E só ia chegar aqui daqui 10, 15 dias. E aí eu entro no Magalu, no site do Magalu, e me entrega com frete grátis em 2 dias úteis, né? Então, assim, isso daqui é algo que também a gente acaba analisando, né? Esse processo aqui de entrega. De repente, a empresa, ela pode colocar alguns aspectos, né? No sentido de, se a entrega é com urgência, digamos assim, tem que ser muito rápida, ela vai cobrar um preço por aquilo, né? Agora, se você tem um prazo também, não tem tanta pressa para receber, pode ser que o preço seja diferenciado, tá? Para a gente pensando assim na Amazon, né, o exemplo que eu trouxe, acaba que fica um pouco fica difícil de compreender, mas se a gente pensa em PJ, empresas que, por exemplo, tem feiras, não sei se alguém aqui já foi em feira, por exemplo, eu fui uma vez numa feira para papelaria, para coisas de casa, e aí eles falaram, ó, se você quiser receber em 1 mês, é esse preço aqui, mas se você não tiver tanta pressa, puder postergar seu pedido, vamos supor assim, o recebimento do pedido para 2 meses, aí o preço é X. Entenderam? Dá uma variação assim por causa do prazo de entrega, tá? A capacidade competitiva também, se há ou não, como é que fala? Concorrentes no mercado. Integridade do fornecedor, acho que a gente conversou isso na primeira aula, né? De se aquele fornecedor, ele é íntegro no sentido de que não tem a possibilidade, né, no curto prazo, de, por exemplo, ele decretar falência, e você fica com prejuízo, tá? Então, olha só, vou trazer um exemplo aqui, gente, que eu acho que foi até aqui em Brasília que aconteceu, eu não lembro se foi aqui em Brasília ou lá em Belo Horizonte, que muitas noivas tinham fechado contrato com buffet, e o buffet faliu. E foi um prejuízo danado, porque o buffet faliu, a pessoa já tinha pago, né? Grande parte ali, tem gente que pagava à vista para ter um desconto, né? E daí, com o tempo, você pagou ali 50 mil reais e perdeu, né? Sei lá, tô dando exemplo de 50 mil, mas, né, varia, né, de acordo com o perfil da festa, né, que foi contratada. E perdeu o dinheiro, né? E aí ter que reinvestir, né, gastar mais dinheiro com um outro fornecedor. Então, essa questão aqui é muito importante, tá? A gente acha que não acontece, mas acontece sim, né? Então, tem que ficar bem atento a isso, tá? Termos de aceitação do pedido, tá? Que é verificar, né, o que é aqueles aspectos que a gente comentou lá antes da qualidade, tá? Então, o que eu vou considerar para aceitar, né, a entrega daquele item? Tem que estar dentro ali dos limites de qualidade estipulados, tá? E isso pode alterar o custo, pode alterar o preço, né? Porque se eu tenho um limite, digamos assim, um patamar de qualidade muito alto, e eu estou repassando esse limite de qualidade, esse patamar de qualidade para o meu fornecedor, ele pode ser necessário que ele se adeque a isso. E a partir daí ele precise fazer algum investimento, né? Precisa gastar um pouco mais, o custo fique um pouco mais alto, impactando no custo, tá? E por fim, a política da empresa. Às vezes a política tem algumas empresas, não sei se vocês já viram, empresa têxtil, né? Então algumas empresas elas colocam ali um preço mínimo que a peça ela precisa ser vendida, né? Então algumas empresas do Sul, por exemplo, que fabricam roupas infantis, adultas, eles colocam ali um preço mínimo que aquela roupa precisa ser vendida. Você não pode vender por um preço inferior àquele, né? Mesmo que o custo seja mais baixo, enfim, ela decreta, né? Ela sinaliza que, vamos supor, um vestido não pode ser vendido por menos de R$100. Esse é o preço que eu vou vender para o meu cliente. Eu digo para o meu cliente varejista, tá? E aí o varejista vai colocar aquele preço ali como custo para ele e vai rever, né, um preço para o seu cliente final. Eu, Natália, por exemplo, que eu vou lá comprar o vestido, tá? Mas aí pode ter essas políticas aí que estipulam, né, um preço mínimo de venda, tá? Deu para entender, gente, todos esses aspectos, né? Então, tudo isso daqui pode ou não influenciar, né,
no preço do produto que vai ser comprado, vai depender aí das características da organização, tá? E do produto que está sendo vendido. Tranquilo, gente? Dúvidas? Então, olha só, eu queria mostrar para vocês aqui essa atividade que eu queria que vocês fizessem em grupo e que eu já postei lá no NEAD, tá? Qual que é a ideia? É que eu tinha pensado inicialmente, olha só, em vocês apresentarem as especificações gerais de qualidade dos produtos que vão ser fornecidos por vocês, ou seja, pela empresa de vocês. Mas considerando que a gente não sabe se vocês vão ter que criar de verdade uma empresa, né? Pode ser que isso não aconteça. Eu coloquei lá no NEAD que vocês em grupo vão escolher uma empresa, tá? Pode ser qualquer empresa que vocês quiserem. Eu sugiro até que seja uma empresa em que algum de vocês trabalhe, tá? Que alguém do grupo trabalhe, para que seja possível fazer o levantamento dessas informações, né? Então, especificações gerais de qualidade dos produtos que serão entregues ou que são entregues pela empresa que vocês atuam, e assim como dos itens que deverão ser comprados dos fornecedores. Né, se vocês tiverem aí acesso a essas informações, algumas características específicas, tá? Básicas, não precisa ser algo muito pormenorizado, tá? Mas só umas características, assim, que sinalizem, né, esses aspectos relacionados à qualidade do produto que vão ser comprados dos fornecedores. Outro ponto, possíveis procedimentos de controle de qualidade dos produtos ou serviços entregues por essa empresa que vocês vão escolher. Então, eu quero que vocês tentem refletir, né? Como que a empresa ela pode fazer esse controle de qualidade? Né? Tem alguma forma que já é feita, e de repente já tem alguma coisa que está sendo feita, mas não é suficiente, e aí, o que pode ser feito além? Tá? Então, vocês discutirem isso em grupo. E, por fim, especificações gerais relacionadas a custos e preços dos produtos e serviços que serão adquiridos dos fornecedores, ou que são adquiridos dos fornecedores. Então, tentar levantar alguns aspectos relacionados aos custos dos itens, né? E, talvez, se possível, aqueles aspectos relacionados à negociação, né? Que a gente comentou aqui nesse slide anterior, né? Se vocês tiverem acesso a algo, né? Nesse quesito aqui, que tem a ver com o custo e o preço, né? De venda do produto do fornecedor para a empresa que vocês escolherem. Tá bom? E aí a gente vai conversando. Se vocês sentirem que tem muita dificuldade para fazer isso, vocês me falem, como a gente combinou na primeira aula. Me falem com antecedência, tá? Para eu poder pensar em algo adicional, algo alternativo, tá? Estou só anotando aqui no portal do estudante para fazer a chamada. Preço, custo. E pronto. Gente, dúvidas? Eu vou parar a gravação e aí já faço a chamada.